Olá, pessoal! A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É com muita alegria e louvor que eu venho nessa tarde de terça-feira, do dia 30 de julho de 2024, trazer para vocês o 30º conteúdo do livro de Dr. Wesley Duell, A Grande Salvação de Deus. Um livro teológico bom, que fala da salvação e do pecado com muita clareza. Esse livro aqui foi muito importante no início da minha caminhada de fé, né? Quando eu era novo convertido. Então agora eu estou passando ele para frente, eu estou aí divulgando para vocês, tá ok? Nós começamos no 29º vídeo as consequências do pecado, capítulo 10. E agora hoje, no 30º vídeo, nós vamos falar da culpa, tá ok? Aí, ó, nós vamos adentrar, vamos ler, né? Fazer a leitura da culpa, tá? Nas consequências do pecado. Pois então, meus queridos, vocês que estão chegando aqui no canal a primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Inscreva no canal, acione aí o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Irmão Pedro Rodrigues, tá bom? E deixa aí o seu like é o nosso agente motivador, é o nosso primeiro motor que faz a locomotiva do canal pegar vapor, tá ok? Deixa aí o seu like. E vamos de leitura, porque a leitura está radiante. Esse livro aqui está muito bom, tá? Então vamos lá. Culpa, capítulo 10, consequências do pecado, culpa. Culpa é a censura pessoal causada por um ato de pecado. O culpado merece punição porque quebrou a lei de Deus. É a condição moral e legal resultante de um ato errôneo. A culpa sempre envolve, letra A responsabilidade pelo ato do pecado, letra B, a condenação divina e, por conseguinte, a condição de culpa do pecador. E, letra C, a responsabilidade de punição por causa do pecado. Ponto final. A palavra básica para ser culpado, entre aspas, achan, inclui esses três aspectos da culpa, hipódicos. No Novo Testamento, significa ser culpado. Romanos capítulo 3, versículo 19. A culpa é estritamente pessoal e intransferível. O pecado de um pai pode trazer más consequências para a família inteira, mas somente o pai é culpado. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 e Ezequiel capítulo 32, versículo 33. O pecado de um governante pode trazer más consequências para toda a nação, como vemos frequentemente no Velho Testamento. Mas ninguém, além dele, é culpado pelo pecado, a não ser que haja conivência com o governante em determinado assunto. Existem os pecados nacionais ou coletivos, que geram consequências coletivas. Levítico capítulo 4, versículo 13, Números capítulo 32, versículo 23, Deuteronômio capítulo 9, versículo 16, 1 Reis capítulo 8, versículo 33 e versículo 50, 2 Reis capítulo 17, versículo 7 e Jeremias capítulo 50, versículo 4. Neste caso, requer-se o arrependimento nacional ou grupal, segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Uma pessoa justa
pode identificar-se com o pecado de seu povo, arrepender-se e orar vicariamente pela nação. Daniel capítulo 9, versículo 4 a 11. Este é um aspecto da maneira pela qual Jesus se identificou com a humanidade e intercedeu por todos nós. Isaías capítulo 53, versículo 12. A culpa traz um senso de condenação, um senso de vergonha e remorso pelo pecado cometido, a consciência da alienação de Deus por causa do pecado. A Bíblia dá exemplos de pessoas que reconheceram, confessaram e sentiram remorsos por sua culpa. Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, do versículo 7 a 8, Caim, em Gênesis capítulo 4, do versículo 8 ao 9, Saul, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 30, e também 1 Samuel capítulo 28, versículo 15, e Davi, em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, e Salmo número 51. Mas a culpa não é só um sentimento, é uma realidade bíblica, porque o pecado se opõe a Deus. As Escrituras enfatizam que cada pessoa é responsável por seus atos. Cada pessoa deve arcar com as consequências morais e, geralmente, também com outras consequências de suas escolhas e atos errôneos. Cada um colhe o que semeia, e não há jeito de escapar da colheita moral, exceto pelo perdão. Mesmo assim, as consequências do pecado não são apagadas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus anseia por perdoar o pecado que nos torna culpados. Por isso, Ele providenciou o sacrifício expiatório no Velho Testamento. O sacrifício aponta para a verdade de Cristo e providencia a base para o nosso perdão e absolvição, permitindo que Deus nos justifique pela sua graça. Não somos mais pecadores, nem estamos sob a condenação de Deus, e deixamos de sentir a sensação de condenação depois de ser perdoados. Romanos capítulo 5, versículo 1 e Romanos capítulo 8, versículo 1. Jesus levou sobre si a punição de nosso pecado, que por direito era nossa, mas isto não o tornou culpado. Ele continuou sem pecado. Se Jesus, ao levar sobre si nosso castigo, tivesse se tornado culpado, sua morte não seria substitutiva. Somente quem não é culpado pode voluntariamente receber a punição de outra pessoa. Um cristão que teve seus pecados perdoados é um pecador salvo pela graça, mas nunca pode ser restaurado à inocência. Ele sempre será um pecador perdoado. Uma pessoa, por ser perdoada e libertada de seu pecado, mas a inocência e a virgindade espiritual, uma vez perdida, nunca podem ser restauradas. Toda criança nasce inocente, mas impura. Ela não é culpada dos pecados cometidos, mas tem uma natureza pecaminosa. Somente Adão e Eva entraram no mundo inocentes e puros. Existe uma diferença entre a culpa e a consciência dessa culpa. Levítico capítulo 4, versículo 27 ao 28. Muitas circunstâncias podem aumentar ou diminuir o sentimento de culpa.
O pecado defrauda a pessoa, cega-a quanto à seriedade de seu ato e endurece sua consciência. Efésios capítulo 4, versículo 18. Frequentemente, quanto mais a pessoa repete seu pecado, menos consciência sente ao pecar novamente. Mas sua culpa aumenta cada vez que ela peca, independentemente de sua consciência incomodá-lo ou não. Nenhum pecador reconhece completamente sua culpa perante Deus, nem a seriedade dessa culpa. É trabalho do Espírito Santo convencer do pecado, e isso ele pode fazer a qualquer momento. Somente o Espírito Santo pode ajudar-nos a perceber nossa culpa perante Deus. Desde que há diversos níveis de culpa, os quais Deus reconhecerá no dia do julgamento, haverá também diferentes níveis de punição na eternidade. Mateus capítulo 10, versículo 15, Mateus capítulo 12, versículo 31, Lucas capítulo 11, versículo do 29 ao 32, e Lucas capítulo 12, do versículo 47 ao 48, Evangelho de João capítulo 19, versículo 11, Romanos capítulo 2, versículo 12, Hebreus capítulo 2, do versículo 2 ao 3, e Hebreus capítulo 10, versículo 29. Amém? Eu deixo aqui o 30º conteúdo, culpa, tá? Das consequências do pecado, do capítulo 10 do livro de Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus. Eu aguardo vocês no próximo conteúdo, no 31º, que nós vamos estar adentrando na depravação. Meus queridos, está muito boa a leitura e eu faço votos, eu espero que todos vocês estejam entendendo, tá? Estou aí o máximo tentando aí obedecer as gramáticas, tá? As pontuações, as vírgulas, para poder trazer uma compreensão melhor possível, tá ok? 30 de julho de 2024, terça-feira, e eu deixo aqui mais um conteúdo. Eu dei uma parada aí com a jornada de leitura da Bíblia Sagrada, tá? Para poder dar um pontapé inicial nesse livro, que eu comecei antes da pandemia. A Bíblia Sagrada eu já divulgo aqui no canal já há mais de 6 anos, tá? E esse livro aqui eu comecei em 2020, parei, tinha feito só o prefácio e a introdução, e dei uma paradinha, iniciei o capítulo 1, e agora, há pouco tempo, 1 mês e meio, mais ou menos atrás, eu resolvi voltar com essa jornada de leitura. A gente vai intercalar aí a jornada de leitura desse livro, tá? E a Bíblia Sagrada. Fazer aí uma intercalação para não deixar nenhuma muito atrasado e nem outra também muito adiantado, tá ok? Pois então, meus queridos, é com muita alegria e louvor que eu deixo aqui mais um conteúdo. Que Jesus abençoe a todos, tá? Que vocês tenham uma excelente semana, na terça-feira, né? Semana começou. Que vocês tenham uma excelente semana e que a graça de nosso Senhor, Salvador e Jesus Cristo acompanhe vocês e alcancem vocês a cada dia mais e mais, tá ok? E vamos que vamos. Um grande abraço, que Jesus abençoe a todos. Oh, glórias!